Olá, estudantes do 7º ano! Neste vídeo vamos falar sobre regra de 3 simples. E nesta retomada é importante lembrarmos de alguns conceitos. Por exemplo, você lembra qual é o conceito de razão, o que são grandezas diretamente proporcionais e o que são grandezas inversamente proporcionais? Vamos lembrar? Então acompanhe. Razão entre dois números é o quociente do primeiro número pelo segundo, em que o segundo número não pode ser zero. Então, quando eu quero relacionar, quando eu quero comparar duas grandezas, eu uso sempre o conceito de razão, tá? Eu estou calculando uma razão, ok? E o que são grandezas? Bom, grandeza é tudo aquilo que pode ser contado, tudo aquilo que pode ser mensurado, medido, ok? Reparem que ele utiliza aqui o conceito de quociente. O quociente é o resultado de uma divisão, tá? Então, a razão é isso mesmo, ela pode ser também o resultado de uma divisão, já que você utiliza a divisão para calcular uma razão, ok? E o que seria proporção, então? Proporção é quando eu vou comparar duas razões que são iguais, tá? Então, uma igualdade entre duas razões gera uma proporção, tá? E aí eu tenho que entender se essas grandezas, elas vão ser diretamente ou inversamente proporcionais. Diretamente proporcionais é quando essas grandezas, elas vão variar sempre na mesma razão. Ou seja, se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Se uma grandeza diminui, a outra grandeza também diminui. Então, elas são diretamente proporcionais porque variam na mesma razão, na mesma proporção, ok? E quando isso não acontece? Bom, quando isso não acontece, significa que essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Acompanhe. Quando duas grandezas variam uma na razão inversa da outra, dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, se eu tenho uma grandeza que aumenta enquanto a outra diminui, então nesse caso, né, elas estão variando em uma razão inversa. Então, elas são inversamente proporcionais, ok? Bom, vamos então analisar essa situação juntos. Veja, frente à crise hídrica que nosso estado vem enfrentando nos últimos anos, empresas têm realizado estudos buscando economizar água, ok? E aí, vejam esta situação, ó. Um desses estudos mostrou que mantendo uma torneira aberta a uma certa vazão, ela despeja 3 minutos, né? Em 3 minutos, 4 litros. Então, imagina que você tem um reservatório ali, você deixou a torneira ligada 3 minutos e ela encheu 4 litros de água nesse reservatório, tá? Bom, aí ele falou assim, ó, mantendo a vazão constante, o tanque de teste ficará cheio em 5 horas. Então, se você deixar essa torneira ligada 5 horas, você vai encher todo o tanque. A pergunta é, qual é a capacidade, qual é o volume em litros desse tanque, tá? Pessoal, observem que o primeiro tempo aqui foi dado em minutos, o segundo tempo foi dado em horas. Os dois tempos devem ficar com a mesma unidade de medida, tá bom? Certo? Então, para isso, eu vou usar a regrinha de 3, tá? Montando, então, a minha regrinha de 3, olha lá, eu transformei aquelas horas em minutos, certo? E fazendo aqui, então, a multiplicação cruzada, né, eu chego à conclusão que a capacidade desse tanque é de 400 litros, ok? Neste vídeo, nós falamos sobre regra de 3 simples. Espero que vocês tenham gostado e até breve!